Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença. Acompanhe a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já te agradecer pelo voto do ano passado. Fomos eleito o melhor podcast 2025. E em gratidão, eu estou subindo todos os podcasts que estavam no YouTube para o Spotify, que vocês pediram tanto. São mais de 158 entrevistas do ano passado que vão subir lá na plataforma do Spotify para você assistir aí no carro, no trânsito, almoçando, como você quiser. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, que está indo para o 16º encontro, que muito importante. Se você ainda não participou, tenho certeza, são várias cidades participando, gente do Brasil inteiro e às vezes até do mundo vindo para esse congresso, e eu estou trazendo duas pessoas especiais que organizam esse grande evento, Rafaele Madormo e Sandra Rossi Madormo. Muito obrigado pela presença. A gente é que agradece o convite mais uma vez, é sempre um prazer e parabéns pela premiação tão merecida. Exatamente, Muito parabéns em primeiro lugar, né, pela premiação. E é um prazer a gente estar podendo falar aqui mais uma vez do evento. É um fator importante, né? A gente sabe a importância da capacitação, do profissional estar sempre se especializando, vindo com as novas tendências, os novos estudos do mercado. Por isso que é um evento aguardado por todo mundo. Eu sei que a Sandra, o Rafael ficam no final do ano, aí todo mundo, quando vai abrir o evento? Recebendo um monte de mensagem. O evento abriu, a Natação Criativa tem um cupom de desconto. Em breve a gente vai falar isso. Fique até o final do episódio para saber como você consegue um cupom de desconto para esse evento. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo, com ISO 9001, materiais duráveis, e tem um polo dentro da USP que estuda cada material que chega na borda da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito para você começar suas ações. São mais de 8 mil voluntários, 17 ações diárias pelo Brasil. Faça sua parte e vamos reduzir o número de casos de afogamento. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado. E temos cursos presenciais, leve aí para sua região. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem sua metodologia, você consegue inserir suas avaliações dentro desse aplicativo e ter o seu próprio aplicativo. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina e com preço super acessível, metade do concorrente. Mas vamos para o assunto que a gente veio. Sandra, conta aí para o nosso público, para quem não conhece, o que é o Congresso Brasileiro de Natação Infantil e qual sua importância para o cenário nacional? Bom, pessoal, em primeiro lugar, assim, a gente mostrar para quem não conhece, né? Então, por que ele é importante? Para as pessoas que estão iniciando na área da natação infantil, então ele é uma oportunidade de estar lá numa imersão de 3 dias, o dia todo, falando somente da natação de 0 até os 12 anos. Então é uma oportunidade para quem está entrando no mundo da natação infantil ter um conhecimento específico. E essa importância nacional, né, que você colocou aí, desse cenário nacional, por que ele é importante? Porque é onde tem uma unificação da linguagem da natação infantil. Então isso nos deixa muito feliz, porque hoje, com esse congresso, a gente entende que o profissional da natação infantil teve a oportunidade de entender que não é só os 4 nados o processo de aprendizagem, mas sim a gente falar do desenvolvimento da criança na parte cognitiva, motora, emocional. Então essa unificação que nesses 15 anos aí de trabalho do Congresso, a gente acha que contribuiu para essa formação, de não ser mais só a aprendizagem dos 4 nados, mas sim numa linguagem única que os profissionais que participam acabam desenvolvendo. A gente está chegando ao 16º encontro. Quais foram as principais evoluções que você enxergou nessa trajetória? Principalmente nessa questão que a gente falou da unificação dessa linguagem, né? Antigamente o profissional, quando falava em aprendizagem de natação infantil, falava muito nos 4 nados. Então, com essa unificação que eu coloquei, a gente fez com que essa linguagem fosse transformada dele. Então, esses conhecimentos que ele adquiriu fez com que a gente conseguisse, então, hoje ter um trabalho da natação infantil diferenciado,
né, principalmente no Brasil. E cada ano a gente tem um tema diferente que a gente aborda profundamente. Esse ano o tema são os fatores de impacto da natação infantil. Qual o benefício de trazer essa temática para esse ano? Na realidade, esses impactos, né, esses fatores, a gente já vem trabalhando nos 15 anos. Todo ano ele As tem... 15 edições. 15 edições. Começou em 2008, né? Só para... Por causa da pandemia, teve parado, então por isso que a gente tem que fazer essa... O Rafael fez até essa correção. Então, quando a gente fala então, nesse impacto da natação, a gente entender que a natação, como ela não é vista mais só como aprendizagem dos nados, é o que a gente falou do desenvolvimento. Por exemplo, o que impacta tanto nesse processo? Por exemplo, a fala do profissional, né? Os cuidados com a questão vocal desse profissional, ela impacta diretamente nessa aula dessa criança. Como que está essa saúde vocal desse profissional? Então, a gente vai estar tendo a fono falando sobre isso. E na criança, como é que essa fala dela impacta na natação? Na relação com o outro, né? Então, quando ela tem que se comunicar com a outra criança, quando ela tem que se comunicar com o professor, se a gente não entende o que ela está falando, como que a gente vai trabalhar as questões emocionais dela também, que vão se expressar naquele momento? Então, a forma dela se expressar verbalmente é muito importante para isso, para que possamos entender e se comunicar. E se o profissional se ela não consegue fazer isso, e o profissional consegue fazer uma leitura corporal também, que a Claudinha vai estar falando até das questões socioemocionais, isso facilita para esse profissional. Então, todos os pontos que foram pensados, eles estão se unindo, um complementando o outro, para que a gente entenda, então, esses fatores. Então, a importância do olhar da natação além da natação. Eu tive um caso até particular, que é a Jade, que eu dei aula lá no Clube Pinheiros, que a Jade chegou para mim, tinha ali por volta de 3, 4 anos, e a Jade não se comunicava, ela não falava em aula, era super quietinha, e aí no final da aula eu fui conversar com a mãe, eu falei, mãe, a Jade não fala, a Jade se comunica, não sociabiliza, não, professor, é assim mesmo, deixa ela fica mais no canto dela, mas ela tá adorando a aula. Eu falei, mas se a Jade não conversar comigo em tantas aulas, eu não dou mais aula pra Jade. Calma, professor, pra quê? Assim ser tão enérgico. Aí eu fui tentando diagnosticar, vi o que ia acontecer, e eu percebi que a Jade, ela nasceu no Brasil, ela tinha morado um tempo nos Estados Unidos e ela voltou pro Brasil. Então ela tinha vergonha de se comunicar com as crianças, porque ela falava um português meio enrolado. E aí eu comecei a falar inglês com a Jade. E as outras crianças adoraram isso, porque também queriam conversar em inglês e mostrar que eles também falavam inglês. Aí começaram a conversar com a Jade sociabilizou. Com o tempo a Jade começou a falar em português mesmo errado, porque já tinha criado um vínculo com as crianças. Aí um dia eu tô dispensando a Jade, eu falo, tchau mãe, boa viagem. Boa viagem, professor, você tá maluco? Como você sabe que a gente vai viajar? Vocês estão indo pra Itu, não estão? Estamos. Então a Jade me falou, a Jade te falou? Eu falei, falei que se eu não conversasse com a Jade, não dava mais aula com a Jade. Hoje a Jade está conversando comigo. Eu expliquei, falei, então, porque a Jade tem momento que algum exercício que eu vou dar ela não gosta, ou algum amigo vai pedir alguma coisa que ela não gosta, ela tem que saber se impor, se comunicar, falar o que gosta, o que não gosta. Nossa, professora, é verdade. Então a gente ter esse olhar na criança como um todo, e não apenas crawl, costas, peito e borboleta. Então a importância do congresso de trazer esse olhar, de a gente ter esse olhar diferenciado ali dentro da piscina e auxiliar na formação desse cidadão. E voltando para o congresso, Sandra e Rafael, a gente tem os eventos pré-congresso, que tem os cursos. Esse ano o curso é Pequenos Corpos, Grande Descoberta, que aí é um público, o que a gente esperar desse público dedicado ao desenvolvimento motor dos bebês do 0 aos 3 anos? O que vai ser abordado nesse curso e qual que é o impacto aí da forma prática e segura nas aulas do dia a dia? Antes de você responder, só posso pegar um ponto dessa resposta que vocês falaram, que eu acho importante. A gente foi proprietário de escola de natação por 25 anos. A Sandra tem, sei lá, 40 e tantos de profissão. Esse olhar que você está colocando, a gente tinha um slogan na Via Esporte desde 2001, por aí. Um pouquinho não, a gente já começou na sua Sport Center. Que a gente falava que com a gente, a criança inclusive aprendia a nadar. Porque é o olhar... global. Ou seja, o nadar é um resultado de todo o esforço que você faz, que você olha aquela criança em todos os aspectos. Então, isso também a gente trouxe para o Congresso, desde que começou em 2008, esse olhar mais abrangente, holístico, que é uma palavra bonita de colocar. Então, eu só queria complementar isso, porque acho que é muito importante o que você falou.
Sim, sem dúvida. É exatamente por isso que a gente colocou dos impactos, quer dizer, se a gente não entender essa criança no todo, no desenvolvimento global dela, realmente você não consegue trabalhar com ela. Quando a gente entende, mesmo que ela tenha uma dificuldade de comunicação, o profissional vai ter habilidade para poder trabalhar, né? Agora, quando o profissional não tem essa visão, como o Rafa falou dessa palavra, holística, realmente ele tem dificuldade em trabalhar com essa criança. Então, acho que o Congresso proporcionou essa abertura. Por isso que eu falei de unificação de linguagem. Como o Congresso trouxe essa questão de a gente trabalhar a criança no desenvolvimento global, isso fez com que os profissionais do Brasil inteiro entendessem, assim, os profissionais que participam do Congresso, né? Fez com que ele abrisse um pouquinho mais essa visão dele para trabalhar com crianças na natação. E voltando para o curso, né, que você colocou do pré-congresso, esse curso, a Elizabeth Cartolano veio já com a gente este 2025, e aí, como a gente sempre se aprofunda nos temas, como a gente colocou, é uma questão de desenvolvimento que a gente vem fazendo no Congresso, a cada ano se aprofundar mais ainda nos temas, a Beth retorna para aprofundar mais ainda nesse tema do desenvolvimento da criança na questão da biomecânica, que se o profissional entende essa biomecânica do desenvolvimento da criança, ele consegue programar suas aulas melhor ainda. E principalmente fazer com que a gente erre o menos possível, né? Nós na educação física temos todo o desenvolvimento da biomecânica, da fisiologia, da cinesiologia, e a Beth vem complementar esse olhar para a gente, principalmente na questão terapêutica também, porque dentro das aulas nós trabalhamos as crianças típicas e as atípicas. Hoje elas estão incluídas, então o profissional tendo esse conhecimento, isso facilita o processo dele e faz com que as crianças possam aproveitar o máximo possível das aulas. Por ser um tema tão complexo, é por isso que é um curso, né? De 3 horas. De 3 horas, e também não só com a visão da educação física, mas na visão da fisioterapia, porque aí nós complementamos isso, né? Então, a criança sai até da fisioterapeuta quando ela tem alta e ela vem para nós, para ela dar continuidade nesse desenvolvimento dela. Então, se tem essa fala unificada entre a fisioterapia e nós da educação física, a criança só vai ter a ganhar com isso. E os pais também, né? Porque aí o profissional sabe como orientar esses pais também no caso dessas crianças. A importância desse trabalho multifatorial, vários profissionais, eu trago vários profissionais nessa mesa, fisioterapeutas, fono, e às vezes eu faço sempre essa pergunta, algum profissional de natação já te ligou, já teve alguma dificuldade? Geralmente os profissionais da outra área falam que não tem esse contato. Então a importância do profissional ter essa capacidade e ter a segurança de pegar um telefone, conversar com um pediatra, conversar com um fisioterapeuta e fazer esse trabalho unificado. Então, muito importante esse evento para a gente também ter esse outro olhar de outro profissional e juntar essas duas ciências. E um grande destaque desse ano é o seminário inédito focado em natação infantil e crianças com deficiência. O que motivou essa iniciativa e como será a estrutura, que tem muita gente curiosa, como vai funcionar esse evento? Então, essa foi uma mentalidade que desde o primeiro evento nós já incluímos, né? Como eu coloquei, quando a gente pensou em organizar o congresso, não era só trabalhar a questão técnica dos nados. Então, quando a gente trouxe para o Congresso essa visão que no mercado normalmente não se tinha, de ter o fisioterapeuta, o pediatra, o psicólogo, o pedagogo e outras disciplinas dentro da educação, quando nós trouxemos então essa mentalidade, foi exatamente para isso, para que tivesse um trabalho que o profissional entendesse que ele não pode ficar fechado no mundo dele, em todas as áreas, da mesma forma que o fisioterapeuta não pode ficar fechado na área dele, nós também não, né? Então essa relação transdisciplinar, onde um comunica com o outro, é super importante. Então, de acordo com esse crescimento desse público atípico vindo para as piscinas para a gente viu a necessidade então de trazer esse evento o dia todo. E especificamente este evento, ele está muito ligado para o TEA, né, para o autismo. Por quê? Porque é onde aumentou muito o número nessa população e é onde os profissionais encontram muita dificuldade. Então, a gente quis trazer esses esclarecimentos para que facilite esse trabalho dele e para que a gente possa, mais uma vez, errar o menos possível nas aulas.
né? Eu acho que é importante você só destacar também a questão de como foi montado, né? Porque na parte da manhã você tem de uma forma e à tarde você tem palestras. Então, na parte da manhã a gente vem com um aprofundamento do Cadu e do André, que são o Cadu, principalmente, que é o doutor, né, nessa área, vem trazendo toda a tese de doutorado dele, e o André entrando também com todo o aprofundamento dele. Então, a fusão dos dois trouxe uma qualidade grande para que tenha protocolos para que o profissional possa desenvolver na aula. Então, por isso, de um tempo maior, no período da manhã com eles, para esse aprofundamento que se torna prático para o profissional já no dia seguinte na aula estar colocando isso em prática. Na parte da tarde, a gente vem aí com as questões da parte da Joana Duin, que é uma advogada, que vem com as questões jurídicas que o profissional e os pais precisam desses esclarecimentos. Então, o profissional, sabendo disso, ele sabe orientar os pais e fica mais fácil esse trabalho todo. Vamos ter... Agora eu vou precisar do auxílio aqui, né, para lembrar tudo de cabeça. Vamos ter o Walter, que é do método Florescer, que é um pai de uma criança até suporte 3. Então, isso vem facilitar todo também para que os professores entendam, na visão do pai, o quanto a ansiedade, a angústia que eles têm e como a gente tem que trabalhar isso, então. Criar essa relação entre os dois. Vamos ter a Karen falando da segurança aquática no autismo, que é um processo super importante, né, que diferencia das crianças típicas. E o André retornando com a gente de novo, entrando mais profundo nas crianças com TDAH, com TOD também, além do TEA, claro, tá? Enfim, então é um evento totalmente voltado para essa questão. E, Rafael, como você enxerga a importância de ter agora 3 blocos temáticos? A gente vai ter a gestão, a natação infantil e a deficiência. Qual é o importante de oferecer conteúdos tão segmentados durante um dia inteiro? Então, todo mercado ele evolui. O nosso mercado, agora eu vou falar do ponto de vista mais mercadológico, que é a minha praia, né? Eu não sou professor, a minha área é de marketing. Então, todo mercado que ele evolui, ele tende à especialização. Então, no começo, a gente falava de forma geral para todo mundo. Com o crescimento do mercado, por exemplo, esse tipo de podcast que a gente tem aqui, quando a gente começou lá atrás, não existia. Né? O volume de informação que você oferece é gigantesco. Da mesma forma, o nosso evento ele foi evoluindo e aos poucos ele foi criando públicos específicos, porque as pessoas elas vão buscando especialização, conhecimento, como é o que a Sandra acabou de falar com relação ao seminário de natação infantil para crianças com deficiência, é porque é um público específico e que você demanda informações, demanda um conhecimento mais aprofundado. Então tem pessoas que estão buscando isso. Que dentro do Congresso sempre existiu esse tema, porém, era uma palestra, 2, agora você está trabalhando. A mesma coisa a gestão. A gestão tem que evoluir. O mercado evoluiu, vem evoluindo. Então, a gente criou lá, acho que foi em 2018, 2019, a gente começou a falar sobre gestão, especificamente sobre na área aquática, porque existiam outros eventos, mas não tinham a especialização. Hoje, inclusive, existem outros bons eventos que também falam sobre isso. Mas a gente busca uma temática mais focada neste público. E o congresso é para o professor em geral, para que ele possa se informar. Então, nós estamos olhando para os nichos, né? Para cada público. Agora, tem gente que quer ver tudo, tem gente que quer ver partes, tem gente que quer se aprofundar. Então, acho que isso é essa visão que tem feito e vem mais coisa para frente. Quanto mais conhecimento, eu, por exemplo, estou no Congresso Brasileiro inscrito e também estou no S4, então estarei lá presente na sexta, sábado e domingo, aguardo a sua presença e vamos falar do cupom em breve, como você receber desconto. Sandra, você já iniciou falando o nome de alguns palestrantes, alguns eventos, queria que você falasse do Congresso, quais são os nomes confirmados, temos nomes internacionais esse ano? Sim, nós trouxemos o internacional do México, o professor Dr. Armando, e ele traz uma visão bem interessante, né, que ele associa, primeiro só falar, né, um pouquinho dele, ele recebeu 3 vezes o Prêmio Nacional de Pesquisa Científica em Esporte, então isso pra gente, como a gente vem se aprofundando cada vez mais na ciência da natação,
Então, esse trabalho dele é um trabalho que nós vimos numa palestra no México, e ele vem fazer uma associação do homúnculo de Penfield com as fases dos nados, da aprendizagem dos nados, da natação. Então, isso é muito interessante, essa visão diferenciada dele, né? Que vem desde lá do bebê até quando chega a questão do nadador mesmo. Então, a gente achei um tema extremamente importante para a gente estar trazendo esse ano aí como um profissional internacional. E aí a gente tem o professor, doutor também, Luciano, né, da USP, que traz outro tema também, assim, que eu achei fantástico, que quando ele fala... Centrar o olhar no essencial, a aprendizagem da criança e não apenas na segurança de um único método. Então, isso também eu achei fantástico quando a gente ficou conversando, o que poderia estar entrando dentro dessa questão da temática, né, que são os fatores de impacto. Então, a gente não ficar preso somente no método, mas sim no que o conteúdo desse processo, desse método, traz para essa criança de aprendizagem. Temos aí aí vamos ter o painel da BPNI, como sempre, e a temática vai ser Quando Simples é o Extraordinário na Natação Infantil. Ou seja, muitas vezes a gente fica tão preocupado, às vezes só com o lado científico, que é fundamental que a gente está falando, mas esquece também do simples no dia a dia. E esse simples tem uma importância enorme na qualidade do desenvolvimento dessa aula dessa criança. Então, a BPNI vem aí com a Ana Cláudia, o André e o William fazendo essa abordagem para a gente, dando ênfase nisso. Vamos ter o Diogo Abe, que vai falar como nadadores a partir de 11 anos, iniciantes e avançados, têm a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar e nadar. Então, esse foi um outro gancho que nós pensamos, porque quando a criança chega nessa fase, né, após os 12 anos, que é o final, lá que a gente fala da abordagem do congresso, a gente fala que fica um buraco aí, né, entre as crianças que nadam, que estão no processo de aprendizagem, e as que vão se tornar um atleta. E, infelizmente, muitos fazem a criança ser o atleta já com 9, 10 anos, né? 9, 11, 12 anos. E aí essa criança, às vezes, para de nadar, ou aquela que deu continuidade não sabe como fazer essa continuação desse processo. Então, o Diogo vem a esclarecer para a gente isso, né? Como que a criança que quiser se tornar um atleta, qual o caminho que ela tem que poderá trilhar. E ele apresenta até o trabalho. Que é ex-nadador, né? Que é alguém da Fabiana Molina, né? O marido da Fabiana Molina. Então, e eles têm hoje um trabalho todo que vai ser colocado para a gente na palestra, de quem quer fazer essa continuação, como, inclusive, ir para o exterior, nos Estados Unidos, fazer esse trabalho, tá? Aí a gente volta com a Elizabeth, falando, a fisioterapeuta, entrando com as questões sensório, motoras e osteomusculares. Então, foi a proposta que a gente pediu para ela, porque no dia a dia nós temos muitas crianças, né, com problemas de coluna, problemas dos pés, de joelhos. Então, como que a gente pode trabalhar melhor ainda essas crianças nas aulas de natação? Então, o legal é isso, ele está sempre ligado a toda a prática no dia seguinte, né? Vamos ter a Aline Miranda falando da metodologia Montessori, então aí é um novo olhar para alguns professores que ainda não conhecem essa metodologia. O Moacir Pestana vem falar das 3 fases da aprendizagem motora, segundo o Dr. Goltani. Então, ou seja, também é uma outra forma de olhar da aprendizagem. Um vai complementando o outro, né? Então, isso que é importante que a gente coloca. A Claudinha, que vai falar, como eu já falei, das competências socioemocionais, que hoje em dia, numa sociedade tão ligada à parte tecnológica, como essas crianças estão ficando e como é importante o profissional ter esse olhar e saber identificar e trabalhar isso nas aulas. E a Larissa Coutinho, que é a fonoaudióloga, que vem então com aquele olhar que eu falei de trabalhar não só o professor, mas a criança nas aulas. Então, ou seja, é um trabalho que uma palestra vai integrando na outra e que vai dando esse conhecimento geral para o profissional. Que justifica o tema, né? Exato. E tá imperdível, né? Então você vê que um assunto vai complementando como se fosse um quebra-cabeça e você sai no final do dia com conhecimento amplo. E o evento também será palco aí do Prêmio Vida de Segurança Aquática. O que é essa premiação e qual é o seu papel dentro do contexto do congresso? Bom, o Prêmio Vida ele surgiu para homenagear
os bons trabalhos que são feitos pelos profissionais de natação, professores, as escolas de natação e clubes que trabalham nessa área. Desde que a gente começou o congresso lá em 2008, a gente começou a falar de segurança aquática. A gente começou um pouco antes, a nossa escola a gente já fazia, já existiam trabalhos esporádicos, mas não existia um trabalho neste segmento de escolas de natação e professores que fosse coordenado e que a segurança aquática entrasse como algo tão importante como ela é. Ela é parte importante e a maioria dos pais procuram a natação efetivamente para que se sintam mais seguros. Porém, só a natação não resolve, né? A gente tem que falar muito mais, a gente tem camadas de proteção e tudo isso é desenvolvido. Então o prêmio surgiu para homenagear esses trabalhos que são feitos pelo Brasil. Estamos na 4ª edição. No começo, os 2 primeiros a gente que escolhia, né? A gente escolhia as pessoas e a partir do ano passado a gente abriu para que as pessoas se candidatassem, né? Os professores e as escolas de natação, clubes que tenham feito um trabalho disso. E existem vários critérios de avaliação, são 5 pessoas que julgam, então não é só mais nós estamos, mas tem 3 profissionais de mercado, é uma avaliação que é feita individualmente, as pessoas não sabem. Por exemplo, a Sandra não sabe o que eu estou votando, os outros profissionais também não sabem, e depois a gente recebe com notas e a totalização é que dá o vencedor, exatamente para não ter influência nenhuma. Um viés em que fala eu gosto de tal pessoa, eu vou ser, né? Então, isso deu uma repercussão gigantesca. O ano passado foi a primeira premiação, a gente entrega o prêmio para o melhor trabalho, um troféu simbólico, mas também homenageamos os 5 primeiros, né? Então isso é feito, a apresentação é feita na abertura do congresso. Eles não sabem, só os 5 sabem, porque eles vão estar lá, mas quem ganhou só fica sabendo na hora. A gente pretende esse ano transmitir novamente pela internet, como a gente fez no ano passado, pelo menos a abertura, e foi muito legal, porque a equipe vencedora fez uma festa gigante, estavam todos reunidos na academia, que foi lá de Teutônia, né? O Edson e a Mayra, só a Mayra estava aqui, toda a equipe estava lá. Então a gente criou isso como reconhecimento e uma valorização, porque no fundo todo o prêmio, como o que você ganhou, né? Ele dá um estímulo, ele demonstra que você está indo pelo caminho correto. E o nosso objetivo é esse. Então a gente já está com as inscrições, elas acabam agora dia 31 de janeiro. Já recebemos algumas dezenas de inscritos, que já está bem acima do que foi o ano passado. E quem achar que seu trabalho vale a pena, se inscreva. Agora, se não ganhar, no mínimo, o fato de você estar fazendo um trabalho, você já é um vencedor, né? Lógico que existem trabalhos mais abrangentes, então a gente olha, tem alguns pontos, quem quiser entra lá no site do INAT, inat.com.br, que você vai ver como é que é toda a sistemática, né? O que vale, por que vale e tal. Então é um prêmio que a gente está muito feliz, porque ele deu... A gente foi pioneiro nisso e acho que está dando certo. Então é o que a gente se propõe como INAT, é sempre levar o profissional da natação infantil a um reconhecimento do mercado, como você também faz, né? Sim. E só complementando, muita gente acha que é interessante as pessoas entenderem que esse prêmio, a gente busca quem também está desenvolvendo um trabalho de relevância tanto na cidade como no seu estado, ou seja, que atinge as escolas públicas, para que não fique só fechado somente na academia, na escola ou ele como personal. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Porque esse trabalho vem exatamente para a gente chamar a atenção da sociedade na questão da segurança aquática, para a gente evitar o maior possível número de afogamentos. Então, essa relevância, quando a equipe toda analisa, é quem tem desenvolvido esse trabalho de relevância na sua cidade, no seu estado, enfim, e não somente no seu local de trabalho. Mas você pode participar, se achar que vale, porque às vezes tem trabalhos que a gente vê em escolas
excepcionais, com coisas muito criativas, não só nas aulas, como se envolve a família, como se envolve a comunidade. Então o prêmio é exatamente para isso, é para que as pessoas possam mostrar o que estão fazendo e de alguma forma uns aprenderem com os outros. E temos trabalhos tão bons que a avaliação foi super difícil Extremamente ano passado. difícil. Por isso que a gente diferença do ganhador pessoas. foram 2 pontos. Exato. Nossa. Muito difícil, Dois foi muito pontos. difícil para todo mundo realmente escolher, porque tanto trabalho individual, como o Rafael colocou, eram excelentes, como esses trabalhos que foram feitos em vários locais, né? E Sandra, que tipo de profissional você espera ver participando dessa edição? O congresso é voltado para professor ou também para gestores, coordenadores? O que cada um... eu sou gestor, eu só vou no S4, eu sou gestor, eu também tenho que ir no congresso, eu sou professor, eu tenho que ir no S4. A pessoa às vezes fica na dúvida ali, onde eu me inscrevo? Se possível em todos, que a gente fala. Por quê? Quando a gente fala em um profissional, né, completo da natação, por isso que até foi criado a gestão de atividades aquáticas, ou seja, é um trabalho que tem que ser focado para atividades aquáticas. Da mesma forma que existe para o fitness e para as outras áreas, quando nós montamos todas essas 3 etapas agora, né, dentro do congresso, é exatamente isso. Então, vai servir sempre, ele é importante para a pessoa que está iniciando, porque aí ela vai ter noção se realmente é esse mundo que ela quer entrar, né? Se ela, por exemplo, um iniciante, uma pessoa que está fazendo educação física agora, e ela participa de vários eventos da área, isso vai abrindo um leque de informação para ela grande, porque sempre um vai influenciar na outra, complementar, mas também para ela ver aonde que o coração dela toca, né? Para que área que ele realmente quer seguir também. E principalmente porque ele já entra com uma visão bem aprofundada da natação infantil. Então, para quem está iniciando, é super importante. Para aquele que já está na área, é onde ele vai ter um aprofundamento maior dos conhecimentos dele e principalmente criar um network, né, um relacionamento ali na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar. E ele leva esse relacionamento para o ano inteiro. E essa troca de informações, como a natação criativa proporciona, né, nesse momento lá com eles também e no seu dia a dia, anualmente. Então, ou seja, realmente é uma relação muito grande que é formada ali. No caso dos gestores, se ele entende um pouco da parte técnica e ele não tem que ter o aprofundamento, mas ele tem que ter uma visão geral, ele tem como discutir com o seu colaborador qual o caminho que está sendo seguido dentro da sua empresa, né? Qual visão que está sendo colocada lá. A gente sempre volta a falar, para que ele erre o menos possível no seu dia a dia dentro da sua empresa e que ele consiga conversar com o seu colaborador dentro daquela área que está sendo trabalhada. Eu acho que só complementando o que a Sandra está falando, essa questão, esse ano, infelizmente, você não consegue fazer tudo. Porque o S4 e o seminário de crianças com deficiência, que a gente chama internamente de NICRID, ele acontece no mesmo dia por uma questão de agenda, a gente não conseguiu fazer. Mas dependendo da evolução, a gente vai tentar fazer isso. Por quê? Eu não sou da área de educação física, mas eu tive que administrar, junto com a Sandra, por 25 anos, uma escola de natação, uma academia, escola de natação. Se eu não tiver noção do que é um bom professor, do que o mercado está falando sobre a evolução de metodologia, sobre tecnologia, se eu não falar nada disso, eu fico meio perdido. Então eu preciso ter uma visão ampla, não aprofundada, até para saber pedir, até para saber cobrar, né? Da mesma forma, o professor que é um personal, ele precisa entender para onde está indo o mercado, né? Como é que eu busco a minha evolução. Alguns personagens a gente sabe que estão evoluindo aí até para abrir os seus negócios. Então, é por isso que a gente diz, é o que você definiu bem no começo, é um quebra-cabeça, né? Você vai montando isso dentro da sua carreira profissional. Então, participar, o quanto mais informação você tiver, informação relevante de qualidade, lógico que depois você vai ajustando aquilo que você se interessa mais. Mas essa visão abrangente ela é fundamental. Eu vivi isso na prática, acho que há 15 anos atrás, eu fui fazer um curso de vendas de academia.
Aí fazendo o curso, teve uma parte que era uma dinâmica que um tinha que vender pro outro, fazer toda aquela venda. Eu peguei o dono de uma academia. E a gente foi fazer a dinâmica, ele falou, você é atendente de qual academia? Eu falei, não, eu sou professor de natação. Ele, o que o professor de natação tá fazendo no curso de vendas? Não, porque a recepcionista está vendendo lá em cima, eu tenho que saber o que ela está vendendo, o que ela está argumentando para eu continuar o processo lá embaixo dentro da piscina e entender esse contexto de forma geral. Nossa, é verdade, né? Então, lá atrás eu já buscava ter esse olhar. É importante o profissional ter o olhar de tudo, não que eu vou vender, que eu vou virar recepcionista, mas eu tenho que entender qual que é o processo dentro da academia para eu continuar, porque o professor é o que mais vende, 70% da recompra é responsabilidade ali das ações do professor, ele tem grande papel na continuidade desse aluno, ele tem que entender esse contexto, é importante. Então, como o Rafael falou, você é personal, você entender a parte de gestão, o que está acontecendo no mercado, qual é a nova tendência de mercado, você que é gestor, entender o que o professor está aplicando ali dentro da borda da piscina, um pai vem conversar com você entender a parte técnica. Então, é importante esse olhar, não porque você é gestor, você tem que ficar só na sua área. Então, a importância dessa visão global. E eu sei, Sandra, assim como você, que a gente organiza esses eventos e quando a gente finaliza a organização, a gente fala, nossa, esse evento esse ano tá completo, vai ficar redondo. Aí a gente acaba o evento e fala, nossa, faltou isso, faltou aquilo, aí a gente melhora pro próximo ano. Fala, não, agora ficou perfeito. E a gente sabe que nunca a gente vai chegar nessa perfeição. Quais são os diferenciais que você buscou no evento desse ano, que você enxergou nos eventos anteriores? Fala, não, agora 2026 vai ficar imperdível que tem isso. Realmente é como você falou, é impossível a gente fazer isso, sempre que termina, mas isso é gostoso porque isso te estimula a buscar mais e a aprofundar. Então, o que sempre a gente está buscando é o aprofundamento dos temas. Quais temas? É aquilo que a gente falou, a gente sempre com essa visão global do desenvolvimento. Tá? Então, para a gente sempre o importante vai ser, dentro desse aprofundamento, enxergar a criança como um todo, nesse desenvolvimento, quanto a natação, porque o que a gente ainda vê no mercado? Muitos profissionais não sabendo explicar para os pais a importância da natação no desenvolvimento da criança. Muitos ainda focam só na aprendizagem do esporte. E então a gente sempre busca com que esse profissional tenha esse olhar mais aberto para que ele consiga explicar isso para os pais. E esse aprofundamento vem fazendo o quê? Com que até os próprios pediatras se interessem mais pela natação agora, falem sobre a natação, coisa que antigamente, infelizmente, nós não tínhamos. Inclusive, quando nós trouxemos o Dr. Wagner, né, para o congresso, como pediatra, e trouxemos outros também, mas o Wagner acabou sendo o nosso a referência, né, na natação como pediatra, porque ele conseguiu algo que nós não conseguíamos na natação, que era ter acesso aos pediatras, para que o profissional pudesse tirar as dúvidas. Então, Wagner trouxe essa possibilidade para a gente. Então, quando nós conseguimos esse olhar maior, o que isso o Congresso tem feito? Exatamente isso, a cada ano aprofundar nos temas. E essa profundidade nesses temas do desenvolvimento, da parte técnica, faz com que o profissional saia do congresso já no dia seguinte aplicando a prática, mas tendo mais conhecimento científico. Então, realmente é isso. A cada ano é esse aprofundamento e este ano, mais ainda, com esses profissionais que nós estamos trazendo. Se eu puder só complementar, é como uma construção, né? A gente começou lá em 2008, era muito mais questão prática e a ciência foi entrando. Então, a cada congresso é como se a gente estivesse colocando mais um tijolo naquela construção. Vou aproveitar e mostrar aqui o nosso livro. Nesse livro a gente relacionou até a 15ª edição todas as palestras. Então, se você olhar todas as palestras e palestrantes, exatamente para entender essa construção. Os temas, eles até podem serem parecidos, mas eles sempre dão um tom a mais. Então, acho que o fundamental quem vem desde o começo vai entendendo esse processo. É o que a gente escuta regularmente. E até quem analisar, tiver a paciência, né, de ler o livro mesmo e analisar os temas, eles são bem diferentes. A gente fala sobre o desenvolvimento da criança, mas não teve repetição de nenhum tema em 15 anos. Então, isso realmente a gente... 15 edições. Corrige sempre, 15 edições. A gente se orgulha muito e fica muito feliz com isso, de sempre os temas serem diferenciados, mas com esse aprofundamento no desenvolvimento da criança.
Então, para você que cai na rotina aí do dia a dia na aula, entra sempre no piloto automático, então, mais um motivo para você entrar nesse evento e abrir um pouco o seu repertório, ver coisa nova e trazer já no dia seguinte. E, Rafael, a gente tem uma grande procura por pessoas fora de São Paulo que vêm para esse evento. Não sei nem se vocês já têm esses números de quantas cidades a gente tem esse ano. Como é a estrutura de apoio para quem está vindo de fora, em termos de hospedagem, localização, então, logística? A gente disponibiliza no site, você tem lá 10 hotéis que são muito próximos. A gente investe muito no local, que é o Centro de Convenções Rebouças. É um dos locais mais caros de São Paulo. Mas a gente, desde que começou ali, que foi a partir da segunda edição, o primeiro foi aqui em frente, na Unip, né? Nós estamos aqui na Vergueiro, foi aqui na Unip Vergueiro. A partir do segundo a gente foi lá para o Centro de Convenções. E a gente colocou ali exatamente por facilidade, metrô, hospedagem dos mais diversos tipos. Então você tem de hostel a hotel 5 estrelas próximo, depende do seu bolso, você pode ficar. Nós temos, se você for no site, você vai encontrar lá esse tipo de informação. E a localização, que eu acho que é o grande barato, porque as pessoas adoram a Paulista, né? Mais de 60% do nosso público é de outros estados, né? Então, a gente já está com, agora, até 2 dias atrás, tínhamos 21 estados já com representantes. O ano passado foram todos os estados, esse ano a gente acha que vai chegar também. Ou seja, é um evento nacional. E as pessoas, a gente não faz uma programação fora porque as pessoas gostam, e esse é uma das coisas mais legais que a gente entendeu ao longo do tempo. O grupo que se formou e os novos que vão chegando, eles gostam de estar junto. Então eles vão jantar junto, vão almoçar junto, eles vão para 25 de março juntos, né? Porque muita gente vem, aproveita um dia para fazer compras na 25. Então tem todo um network criado que as pessoas vão fazendo. E quem vai chegando pela primeira vez, que normalmente é uns 40% do público, ele é muito bem recebido e normalmente volta. E uma brincadeira, né, que a gente fez desde o primeiro é que esse evento criou a tribo da natação infantil, que a gente não tinha essa tribo, né? Ou seja, o fitness tinha, o pilates tinha, a funcional, todas as áreas tinham, os personagens tinham esse encontro, e nós não tínhamos. E com o evento a gente conseguiu isso. Então hoje você tem a tribo que a gente brinca do mais novo, da meia idade e do de mais idade no congresso. Então por isso que isso fica bem, né? Mais experientes. Então isso fica bem aberto para que cada um entre lá na sua tribo que ele goste. Mas o legal é isso, ele fica imerso 3 dias num evento que fala só da natação, e é onde ele encontra essa tribo dele e forma esse relacionamento, esse network que o Rafael colocou tão importante. E aí, no site, ele encontra todo esse suporte e ainda tem um WhatsApp, né, um número que, se ele tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, ele possa entrar em contato também. E ainda vou dar dica para quem vem de fora, tem vários Airbnbs ali na região, com preço super acessível. Eu tenho o pessoal da pós que eles estão se unindo em grupo e alugando Airbnb, um espaço até maior, com preço muito acessível. Então até dica para você que está em vários grupos de WhatsApp, grupos de natação infantil, coloca ali no grupo, quem está indo pro INAT, vamos dividir a acomodação. Tem vários ali, atravessando a Rebouças, tem vários prédios ali com preços super acessíveis, muito bons. Uma boa dica, essa é uma muito boa dica. Isso que você está falando, já existem alguns grupos, vários grupos, aliás, de pessoas que vêm ao longo do tempo fazendo isso, né? Mas é bem legal isso que você está falando. É um preço super acessível para vocês. E aí, Sandra, para a gente caminhar para o fim, que convite você poderia deixar, a importância desse network para quem está vindo, a importância dessa tribo que a gente está criando? O que você fala aí para quem ainda está na dúvida de fazer a inscrição? Eu acho que se ele não vier, é um momento que ele está perdendo, assim, super grande da vida dele. Se ele tem a intenção de trabalhar com a natação infantil, de se aprofundar realmente, de ver qual caminho ele quer seguir, porque a natação hoje, eu brinco que como a medicina, como a alimentação, você tem vários direcionamentos.
você tem várias formas de tratamento dentro da parte médica, você tem vários tipos de alimentação que você pode escolher. No caso da natação, principalmente nesse primeiro... na primeira infância dela e até quem trabalha com bebês, hoje você tem um leque enorme de direcionamento de trabalho. Então, se você não participa desses tipos de evento, aonde um congresso, porque o que é um congresso? Um congresso é onde você mostra vários temas que são profundos e que depois você vai poder, se você tem conhecimento disso, você vai poder se aprofundar. Quando você não tem o conhecimento sobre isso, você fica meio que perdido, ou seja, você fica muito raso nas suas informações. E com o congresso você pode ter essa visão, né, de abrir o seu leque, e depois, pós-congresso, você vai se aprofundar onde você se identifica. E quem já está na área há muito tempo sabe muito bem, e é isso que mais a gente ouve e recebe deles, que todo ano é um momento dele se energizar, dele sair motivado, dele sair com mais conhecimento, com uma profundidade maior em tudo que foi colocado. E também é um momento que alguns tiveram de se tornar palestrantes, porque eles vieram como participantes e hoje são palestrantes. Então, a gente tem o exemplo aí do André Trindade, a Cláudia Hofelder, a própria Aline Miranda, que já está vindo para o 2º ano com a gente também, ela mesma falou isso ano passado. Tem a Karen Camargo, que está com a gente. Ou seja, então, você era participante e hoje pode ser um palestrante. Então, ou seja, eu acho que é um momento muito especial. E é só... O que eu gostaria de falar é o seguinte: se você está em dúvida, pergunta para quem já veio. Mais do que a gente falar, pergunta para quem já veio e 1, 2, 3, 4 pessoas que você conhece, para você tirar... Esse evento é para mim? Eu acho que é, mas tira a dúvida com os outros, não com a gente, porque a gente é suspeito em falar. Assim como você vai viajar no final do ano, você entra ali no site, procura as avaliações para ver a hospedagem, a limpeza, a localização, faça isso. Pergunta para quem já fez o congresso, tenho certeza que ele vai dar boas indicações. Rafael, agradecer pela parceria. A gente vem mais um ano com o cupom da Natação Criativa, oferecendo 6% para quem quiser fazer a inscrição. Aonde a pessoa faz a inscrição? Onde procura o evento? Onde faz a programação? Então, a gente tem a página que é Congresso Natação Sem Cedilha e Tio, infantil.com.br, congresso-natação-infantil.com.br. Lá você tem as informações. Mas para conseguir esse cupom, aí você tem que falar com o nosso amigo Renato, que ele vai ter os cupons, ele vai liberar, são cupons individuais, que ele vai liberar provavelmente na página, nas redes sociais dele. Aí você, estou interessado, ele te manda o cupom e você pode entrar lá no site, aí você coloca o cupom e ganha esse desconto. Sandra, eu também vejo entre os professores, às vezes, falam, eu vou ter um gasto com o curso, vou ter um gasto com a viagem, mas às vezes ele não enxerga isso como um investimento. O quanto isso vai retornar para ele em qualidade de trabalho, retendo mais aluno, atraindo novos alunos. A gente tem aluno, por exemplo, na pós-graduação, que já no 3º módulo, ele já dobrou o salário dele e a pós-graduação já foi paga no 3º mês. Então, no 3º mês ele já tem todo o investimento de 1 ano e meio já sendo pago. Às vezes eu vejo que o profissional vê muito como gasto a opção de curso, né? Infelizmente isso é uma mentalidade ainda da nossa área, né? Porque a gente vê em todas as áreas, na área da medicina, na área da nutrição, na área da fisioterapia, ninguém encara isso como um gasto. Ao contrário, é encarado como um investimento profissional e um investimento pessoal, porque quando você também viaja para fazer um curso, você vê outro tipo de cultura, de alimentação, você conhece outro tipo, cria novos relacionamentos, e esse relacionamento pode ser até amanhã um cargo profissional para você maior. Né? Então, a gente sempre tem que encarar um curso presencial, a pós-graduação, que após é uma profundidade muito maior daquilo que você aprendeu, né? E é um momento onde, principalmente presencial, onde você vai ter a oportunidade de discutir, de tirar todas essas dúvidas. Às vezes, no online, você se sente meio tímido, né, de fazer isso, e no presencial você acaba se sentindo mais à vontade. Tanto o presencial como o online, eles vão te dar esse aprofundamento. Mas o presencial eu gosto muito, porque tem o rosto, né, o contato, e a nossa área é muito contato corporal, tanto com a criança como com os outros profissionais. Ou seja,
eu acho que a gente tem que tirar essa mentalidade de que não é um investimento na sua vida profissional e pessoal quando você faz algo de um curso, de um congresso, de uma pós-graduação. Agradecer muito sua presença, Sandra, agradecer a presença do Rafael. Aguardando vocês ali no congresso, estarei esperando aí para tirar uma foto, dar um abraço, contar as novas tendências da natação. Espero vocês ali dia 10, 11 e 12 de abril, né? Exato. Se eu estou bem de memória. Então, aguardando vocês em abril. Agradecer também os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que oferece diversos materiais, desde a natação, hidroterapia, hidroginástica, material de vestiário, borda de piscina, todo o material de natação e meios aquáticos dentro do site da Flote. A Sobrasa, você quer todos os dados sobre prevenção aquática, entra no site da Sobrasa, pesquise e leve esses dados aí para trabalhar prevenção aquática na sua academia ou nas aulas de personal. A plataforma Educar com diversos cursos para você estudar aí no conforto da sua casa ou levar cursos presenciais para a sua região. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, fazendo avaliações, criando metas com o seu aluno, engajando, retendo mais aluno e até atraindo novos alunos. E a Raizo, nova metodologia do mercado com preço super acessível, metade do concorrente. Se você está procurando uma metodologia, você achou, acessa ali o Instagram, Metodologia Raizo, que você vai ter uma metodologia que cabe no seu bolso. Se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, você vai no congresso, chama alguém e fala, olha esse evento que vai ter, esse congresso vale a pena, vem comigo, vamos alugar um hotel, um Airbnb, um hostel, alguma coisa, vamos junto. Então faça a sua comunidade de natação infantil e venha participar do Congresso Brasileiro de Natação Infantil 2026. Então muito obrigado a Sandra, ao Rafael e você aí do outro lado. Muito obrigado e até a próxima entrevista.